Nos próximos 7 anos, Portugal terá 45 milhões de euros a fundo perdido para investir na recuperação da economia. Onde e como deverá o país gastar esse dinheiro? A 21 de julho, António Costa Silva apresentou um plano estratégico para recuperar Portugal até 2030. Um documento de 142 páginas, onde se defende a descarbonização, a circularidade da economia, a valorização do território e do capital natural. Ao mesmo tempo, incentiva-se a mineração em terra e em mar profundo, mais construção de infraestruturas de betão, nova tentativa no setor secundário para incrementar a industrialização e mais produção energética renovável. Serão todos estes objetivos compatíveis? Mais de 1.100 contributos foram apresentados em consulta pública. Muitos defendem que o equilíbrio está comprometido. Por exemplo, quando é colocado em cima de mesa como proposta a mineração em mar profundo, claro que se apela sempre ao melhor conhecimento disponível e com objetivos de preservação do ambiente, mas quer dizer, estamos a falar de... Neste momento, em inglês costuma ser wishful thinking, é uma ideia, porque não parece que haja uma grande compatibilidade com as tecnologias atualmente disponíveis, fazer mineração em mar profundo sem alterar, com impactos significativos no planeta. Nós temos que ter uma análise custo-benefício em que, de forma clara e inequívoca, nós saibamos o que estamos a investir, para quê, quando e como. Porque, de outra forma, fazem-se investimentos para dar dinheiro à economia, mas eles não são eficazes. Comecemos pelo aeroporto do Montijo. O aeroporto do Montijo não tem qualquer interesse neste momento. Eu não vou já pelas questões só ambientais, porque o estuário do Tejo, com áreas migratórias, muitas delas de porte, não só é um perigo para os aviões, como é, inclusivamente, uma reserva natural, não é de Portugal, é da Europa. Dir-me-ão, mas é importante começar a obra. Mas porquê? Mas onde está o turismo? Qual vai ser a situação pandémica nos próximos anos? Qual vai ser o prazo de recuperação do turismo? Eu penso que a reflexão de fundo que está por fazer aqui em Portugal, como de resto em muitos países, na comunidade científica esta reflexão tem vindo a ser feita já recentemente, é o tipo de modelo económico que nós preconizamos para as próximas décadas. O que este documento apresenta é de facto um conjunto de propostas em que tem como base um modelo de desenvolvimento económico que tem sido do passado. E qual é este modelo de desenvolvimento económico? E de uma forma muito simples para todos percebermos. É um modelo que apela ao consumo. Nós vivemos num ciclo em que, aliás, e verificamos isso da pior maneira agora durante o confinamento do Covid-19, quer dizer, nós temos que consumir e continuar a consumir e, de preferência, aumentar os ritmos do consumo para que o setor económico, as atividades económicas, ponham todo o sistema a funcionar. O que este modelo, que vem desde, sobretudo, a Revolução Industrial, nos trouxe foi precisamente este desequilíbrio enorme em termos planetários. Há 4 anos que a concentração de dióxido de carbono ultrapassa o limite seguro de 350 partes por milhão. A 22 de agosto, a humanidade já tinha esgotado o consumo sustentável dos recursos naturais disponíveis para 2020. É fundamental o ordenamento territorial. Temos paisagens lindíssimas, temos um potencial riquíssimo para um nível de turismo que não é de massas. E se virmos bem, quer em Lisboa nos últimos tempos, quer no Algarve, centralizámos ali um turismo de massas. Aconteceu a pandemia e veja o que está a acontecer a nível do emprego, a nível social, as repercussões na saúde, porque as pessoas também têm problemas de saúde mental com isto. E como é que irá o Estado socialmente acompanhar estas situações? Vão ser milhares e milhares de desempregados.
Nós temos tecnologia, engenharia e saber para podermos vir a ser um cluster importante de recuperação de matérias-primas em modelos de economia circular. É evidente, e aqui temos de ser honestos, nós precisamos de lítio, porque nós já não vivemos sem telemóveis. Se queremos veículos elétricos, temos que ter baterias, e as baterias, pelo menos as que estão agora no mercado, utilizam lítio, e portanto é preciso de facto ter lítio, e é preciso resolver esta questão. O meu ponto e o nosso ponto é preciso que esses telemóveis, que essas baterias sejam desenhadas, porque atualmente elas não são, de forma a ser fácil a recuperação de todos os materiais que elas contêm. Seja cobalto, que vive muito à custa do trabalho infantil das minas do Congo, seja de lítio, e aí nós podemos eventualmente não precisar de explorar tanto. Prevê-se que na próxima década um dos mais recheados envelopes financeiros seja aplicado na transição energética. O Plano Nacional Energia-Clima aponta uma meta de 47% até 2030 de fontes renováveis no consumo final de energia. Para isso, será preciso duplicar a capacidade instalada em tecnologias para a produção de energia elétrica até 2027. A produção centralizada é importante, mas pessoalmente eu acho que, por exemplo, estes leilões de energia solar, a dimensão que estão a tomar em Portugal, penso que tem que ser visto já a partir de agora com muito cuidado. Porque um parque solar, não nos podemos esquecer que cativa o custo de oportunidade daquele terreno gigantesco que ele vai ocupar para os próximos 25 ou 30 anos. E isso é uma decisão muito rígida, quando de facto nós temos superfícies disponíveis para os próximos 100 anos ou 200 anos, que são os telhados das nossas habitações e dos edifícios de serviços. Segundo o GEOTA, nos últimos 30 anos, 95% do investimento energético tem sido feito no lado da produção e apenas 5% foi direcionado para a eficiência. Se nós repararmos a forma como os agentes económicos e a economia se organizam e as políticas públicas respondem, sobretudo, não é exclusivo, mas em grande medida, é aquilo que podemos designar como a economia da oferta. Nós temos assistido ano passado e este ano aos leilões de energia solar em Portugal, com muito sucesso em termos económicos, por exemplo, e portanto aquilo que nós estamos preocupados de facto é assegurar que vai haver eletricidade para os consumidores. A mesma coisa com o projeto do hidrogénio. Também temos ali um foco muito grande, novamente, para oferecer a oferta. Aquilo que nós propomos aqui é começarmos a fazer desenhos de política pública que comecem a pensar, em primeiro lugar, na procura dos serviços. É muito mais fácil investir, provavelmente, não é provavelmente, é certamente, na eficiência energética, portanto, criar benefícios fiscais às empresas e aos particulares para que eles possam melhorar as suas condições habitacionais e as condições operacionais da indústria. E, portanto, isso tem que ser feito, do nosso ponto de vista, não tanto com subsídios, mas com benefícios fiscais, incluindo atrativos para o interior do país, porque não? Portanto, haver diferenciação territorial para que permita que o investimento não se centralize sempre nos mesmos sítios. No primeiro semestre de 2020, 11% dos carros vendidos eram elétricos. Um número animador, mas ainda muito aquém das necessidades, tendo em conta os objetivos europeus de descarbonização de 55% em 2030. Um dos aspectos que está a bloquear muito esta transição é o modelo de carregamento dos veículos elétricos. Portanto, eu estaria à espera que, de facto, o ano 2018, 19 e 20 fosse a revolução na rede de carregamentos, e não há revolução nenhuma. E, portanto, a questão que se coloca é que, se calhar, também podemos pensar num sistema distribuído de fornecedores de carregamento elétrico. E quando nós olhamos para uma cidade, normalmente, e em muitas áreas,
de facto, o primeiro piso dos edifícios são de serviços, que podem muito bem fornecer essa eletricidade, porque eles têm eletricidade. Portanto, há que pensar num novo modelo de negócio baseado nesta distribuição, uma espécie de Airbnb de carregamento elétrico. No Laboratório Nacional de Energia e Geologia, há vários anos que se procuram novas soluções para um uso mais racional dos recursos. Luísa Gouveia e Alberto Reis têm estudado o potencial das algas como agentes de transformação de resíduos em matérias-primas. No mais recente projeto, Green Biorefinery, os investigadores procuraram saber se as algas conseguem tratar os efluentes da terceira bebida mais consumida no mundo, a cerveja. As microalgas têm imensas aplicações e uma delas, muito importante, é o tratamento de efluentes. Vários efluentes, nós já experimentámos imensos efluentes, do porco, da vaca, da galinha, exatamente da cerveja. Os resultados foram ótimos, porque realmente a alga sai dentro dos limites permitidos pela lei para descarregar num rio, num lago, num curso d'água, ou ser reutilizada como rega, por exemplo. Não para beber, mas como rega, como casas de banho. Portanto, é um dois em um. Por cada litro de cerveja, geram-se 8 de efluente. Na central de cervejas, isso significa 800 mil metros cúbicos de águas residuais por ano, com elevados custos energéticos. A introdução de algas no processo poderia reduzir quase para metade a fatura da energia. 40% do consumo energético da nossa estação de tratamento de águas está neste processo de lamas ativadas, porque as bactérias responsáveis pela degradação necessitam de oxigênio e, portanto, nós temos que ter motores, não é? Compressores de ar comprimido a injetar ar para que elas sobrevivam. E, portanto, as algas fazem o trabalho já inverso, portanto, elas, do seu metabolismo, resulta a produção de oxigênio. O tratamento por microalgas traz aquela inovação da produção de um biohidrogênio, não é? E, portanto, esse seria bastante interessante e, economicamente, é um combustível bastante rentável, muito mais que o biogás, e com uma grande vantagem, pensamos nós, económica para a central de cervejas. No fim de um tratamento convencional de águas residuais, resultam sempre lamas, uma fração sólida que tem de ser encaminhada para aterro. Mas quando o tratamento é feito com algas, o resultado não é um resíduo, mas sim uma biomassa que, entre vários fins, pode ser usada para produzir energia. Tradicionalmente, as microalgas são conhecidas por ter uma biomassa que não é barata de ser produzida num processo limpo. Um processo limpo é um processo em que nós conhecemos a composição do meio de cultura que utilizamos. E estamos a falar de uma biomassa cuja cotação no mercado anda entre 10 euros por quilo e 50 euros por quilo. Isso é insustentável produzir bioenergia a partir de uma biomassa que tem essa cotação. Quando nós produzimos microalgas através de esgotos, portanto de águas de efluentes de vários tipos de indústria, ou doméstico, há vários tipos de efluentes, estamos a utilizar um meio de cultura tão barato, aliás, com custo negativo, porque no fundo temos que despoluí-lo, que é a maneira como nós temos de produzir biomassa mais barata. Portanto, aí temos muito mais hipóteses de produzir biocombustíveis ou bioenergia de uma maneira, um custo competitivo. Em Espanha, este modelo circular já está em prática. Numa das Etar, da empresa Aqualia, os efluentes de 5.000 habitantes são tratados com algas. 95% da água tratada é reutilizada e a biomassa é transformada num biogás que alimenta 14 automóveis e um autocarro. Através das algas produzem também 40 toneladas de fertilizantes. No projeto Green Biorefinery, os fertilizantes são um subproduto em estudo. Experimentámos como efeito fertilizante de várias sementes, experimentámos o trigo,
o trigo, a cevada, pina, agrião, tomate, e realmente o que mais funcionou, que foi muito engraçado, foi exatamente com a cevada, que é outra vez da matéria-prima para a produção da cerveja. Portanto, exatamente uma economia circular. Com um inóculo de microalga é possível colonizar todo um tanque de efluente, porque com a fotossíntese a microalga multiplica-se, tornando o processo 5 vezes mais barato que o convencional. A vantagem deste tipo de abordagem é que não é uma tecnologia muito complexa, não envolve investimentos muito elevados. Tem a vantagem que é flexível, porque pode adaptar-se à dimensão da indústria, da fábrica, que pretenda esse tipo de serviços. E, portanto, é algo que pode ser instalado in situ, portanto, na proximidade, na própria instalação da unidade fabril, e dá perfeitamente resposta, não só à parte da necessidade que as indústrias têm de tratar o seu efluente, como, obviamente, de a própria indústria beneficiar desse serviço e dos produtos que sejam gerados pela biomassa obtida por esse tratamento de efluentes. Nos planos estratégicos nacionais dos últimos 30 anos, a alta velocidade ferroviária sempre foi um objetivo dito prioritário, mas nunca saiu do papel. Em julho de 2020, volta a estar em cima da mesa, com António Costa Silva a defender a urgência de tecnologia na sua visão estratégica. Meses depois, o Governo apresenta o projeto de uma nova linha Porto-Lisboa, que ligará as duas cidades em apenas 1 hora e 15 minutos. O novo projeto será feito de forma faseada, com ligações à linha do Norte e em Bitola Ibérica. Estamos a recaustar uma linha velha. Repare, quando se fez a alta velocidade rodoviária, quando se fez a autoestrada entre Lisboa e o Porto, não se andaram a pegar em bocadinhos da estrada existente, da Estrada Nacional número 1. Fez-se uma linha de raiz, de uma ponta à outra, e foi isso que conseguiu, ao fim e ao cabo, vencer os grandes obstáculos até ao próprio desenvolvimento e aproximação entre o Norte e o Sul, que foi precisamente essa linha ou essa estrada de alta velocidade rodoviária. O mesmo temos que fazer para a alta velocidade ferroviária. Paulino Pereira é um dos maiores críticos do novo projeto, principalmente devido ao tipo de bitola. Nunca será possível ter alta velocidade em Bitola Ibérica. Os comboios de alta velocidade só estão homologados para circular no sistema europeu. Ora, o novo projeto prevê carris polivalentes que migrem no futuro para Bitola Europeia e só aí Lisboa e Porto ficarão a cerca de 1 hora de viagem de comboio. Uma pessoa não vai fazer uma estrada para velocidades baixas. Quando se faz uma estrada, não se faz para velocidades baixas. Então, porquê é que uma pessoa há de fazer uma linha de caminho de ferro para velocidades baixas? E essa é a questão que se coloca. Ou seja, o objetivo de qualquer estratega ou de qualquer pessoa que planeia para o futuro é conseguir enquadrar o nosso país e as infraestruturas do nosso país naquilo que é a Europa. Ora, nós neste momento não conseguimos pôr um comboio de passageiros, estes que estão aqui a passar, ou de mercadorias, de Lisboa até Varsóvia, por exemplo. E porquê? Porque, por simplesmente, nós temos uma bitola diferente, temos sistemas diferentes e, portanto, tudo isto mostra que a nossa linha de caminho de ferro não é concorrencial. Paulino Pereira defende uma nova rede de alta velocidade que vai muito para além de Porto e Lisboa. Começa em Valença e segue até ao Algarve, unindo algumas das principais cidades do país. Depois liga-se à Europa por 4 vias, de Valença segue até à Corunha, passando por Vigo. Do Porto e de Lisboa liga-se a Vilar Formoso e em seguida a San Sebastián. De Évora ligamo-nos a Madrid. E por Faro chegamos a Sevilha. Uma linha de bitola europeia, de via dupla, alimentada por 25.000 volts. Portugal não pode continuar a desperdiçar nem dinheiro, nem fazer erros constantes. Estamos no século XXI, 2020, e não temos uma ferrovia que nos permita ligar a capital, Lisboa, com Madrid, aqui ao lado, a 600 km, em menos de 12 horas.
nós estamos a discutir se vamos ter, no século XXI, bitola europeia. Mas mais do que isso, é que os espanhóis já têm uma rede bastante já conseguida. Em 2023, isto é uma data que é importante fixar, em 2023 eles já pretendem fazer a ligação direta até à França e a ligação direta até à fronteira portuguesa. Portanto, Portugal vai ficar sem ligações nenhumas, quando os comboios saírem de Portugal, chegam à fronteira e têm que mudar para portos secos que vão existir na zona mais a sul, junto de Sevilha, ou até se calhar mesmo em Sevilha, em Badajoz, em Salamanca e na zona de Vigo, ou na zona do lado lá. Portanto, nós neste momento estamos numa situação em que o nosso futuro, em termos de ferrovia, está condenado a sermos subalternos e subservientes em relação aos tais portos secos que é a Espanha. Repare, por exemplo, esta ideia peregrina que estão a fazer uma linha entre Évora, Elvas e Badajoz, em bitola ibérica. Sabe quem é que fez esta última linha? Foi a última linha a fazer-se em Portugal. Sabe quem fez? Salazar. E sabe que mais? Essa linha foi desativada porque não tinha movimento. E é precisamente por isso que chega a Estremoz e vê no meio da cidade uma estação de comboio que simplesmente a zona de linha de caminho de ferro foi transformada numa avenida. E a mesma coisa naquelas linhas todas que ali assim existem na zona. 4,5 milhões de euros é quanto custará, à partida, o projeto de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Para obter o dinheiro, o Governo deverá recorrer a fundos comunitários sob a forma de empréstimo e deixará as ajudas financeiras a fundo perdido para a rodovia, já que a União Europeia deixou de emprestar dinheiro para projetos com investimentos em estradas. O problema neste momento que eu ponho, e é uma dúvida metódica que eu tenho, é se nós já não perdemos o comboio. Porque o que acontece é que essa linha era fundamental. Não havendo essa linha, nós simplesmente, estes comboios que existem, que muitos deles até vão quase vazios, como nós estamos aqui assim a ver, simplesmente acaba por morrer porque é como se fossem diligências comparadas com o comboio antigo. Ou seja, não têm capacidade de concorrencial até com os autocarros. Nós estamos a ver, por exemplo, que em Portugal há muitas linhas que estão a ser desativadas porque um comboio acaba por ir vazio e acaba por ser muito mais concorrencial, muito mais barato, muito mais económico, até muito mais confortável ir de autocarro de um lado para o outro. E este é que é o problema que nós temos. Em 2021, o Governo irá apresentar um novo Plano Ferroviário Nacional. Um plano assente num modelo em rede que ligue todas as capitais de distrito e aeroportos do país. Um desafio gigante, segundo os especialistas, já que em lugares como Porto Alegre, a linha férrea está a 11 km da cidade. E levar o comboio até ao aeroporto de Faro, por exemplo, poderá custar 25 milhões de euros. Da mesma forma que, por exemplo, este governo e os governos do mundo inteiro, que nós ouvimos nas notícias, se fez rodear da ciência para resolver esta pandemia do Covid-19, os governos concluem e podem concluir que um dos principais agentes de que se devem rodear é, de facto, da ciência. Nós sabemos que quando um decreto-lei está a ser preparado ou quando uma determinada política está a ser construída, faz parte das boas práticas ouvir os diferentes agentes da economia. Os cientistas normalmente nunca são desses agentes, portanto, ouve-se os grupos económicos com interesses diversos, etc., mas os cientistas normalmente não estão nesses grupos. Portanto, o que eu era capaz de desafiar o governo é que, quando está a desenhar políticas, chama ciência. Faça reuniões como faz no Infarmed, não precisa de ser com a frequência, porque não estaremos a falar de pandemias, mas chama a ciência para lhe dar ideias e exponha as suas propostas, em primeiro lugar, à ciência e à tecnologia. Porque uma coisa que a ciência sabe fazer e a política
na maior parte dos casos, não sabe fazer é pensar em formato ex ante, ou seja, em termos de perspectiva de futuro. A política normalmente tem tendência a pensar a muito curto prazo. Quem trabalha em ciência não tem agendas de curto prazo, aliás, de maneira geral, não tem agendas muito fixas, a não ser a sua agenda de investigação. E, portanto, tem a vantagem de ter ali uma comunidade que lhe pode proporcionar novas visões e uma espécie, vamos chamar assim, de teste de stress àquele tipo de políticas. Em maio, a Presidente da Comissão Europeia dirigiu-se aos países associados pedindo uma recuperação pós-Covid mais sustentável, mais ecológica e mais justa para todos. Os próximos 10 anos vão determinar se perdemos ou ganhamos a batalha das alterações climáticas, da extinção das espécies e da degradação dos ciclos biológicos. É preciso um novo paradigma porque usar soluções do passado para desafios do futuro